A semifinal da Libertadores chegou ao fim e nós teremos nessa temporada mais uma final brasileira. Oiê, eu sou a Esté e no vídeo de hoje eu vou comentar um pouco sobre as semifinais da Libertadores da América e também o que esperar da final brasileira dessa temporada entre Palmeiras e Flamengo. Vou começar falando então da primeira semifinal entre Flamengo e Barcelona de Guayaquil. O Flamengo venceu os 2 jogos por 2-0. Os 4 gols foram marcados pelo Bruno Henrique, que já soma 6 gols na competição. Quem vê esse resultado pensa que o Flamengo teve o jogo na mão o tempo inteiro, né? Ambos os jogos. Mas não foi bem isso que aconteceu. O Barcelona, em muitos momentos das duas partidas, foi melhor, levou mais perigo e olha, se não fosse Diego Alves ali, eu tenho certeza que o resultado teria sido outro. Mas como o que importa é bola na rede, o Flamengo foi eficaz e garantiu aí a classificação para a final da Libertadores deste ano. O Palmeiras fará mais uma final de Libertadores, desta vez pelo segundo ano consecutivo. O time alviverde empatou em 0-0 no primeiro jogo, jogando no Allianz Parque, e no jogo da volta, um novo empate persistiu no placar, desta vez por 1-1. E por conta do critério do gol qualificado, o time almeirense acabou avançando para a final. Nós odiamos o critério do gol qualificado? É claro que a gente odeia, porque não faz sentido nenhum. Mas, né? E como na semifinal do outro lado, nesta, o time que foi eliminado acabou jogando um pouco melhor do que o classificado. E o que eu quero dizer com jogar melhor? Que atacou mais, que teve mais chances de gol, né? Então, o Atlético Mineiro foi melhor nesse quesito. Inclusive, no primeiro jogo, o Hulk teve a oportunidade de colocar o Atlético Mineiro na frente numa cobrança de pênalti, mas ele acabou desperdiçando. E, assim, aos moldes da outra semifinal, se não fosse o goleiro palmeirense Everton, o resultado também poderia ser diferente. No jogo da volta, né, onde nós tivemos gols, o gol do Atlético foi marcado pelo Vargas, enquanto o do Palmeiras foi marcado pelo Dudu. Uma curiosidade sobre essa final é que nós teremos os 2 últimos campeões da Libertadores se enfrentando, né? O Flamengo em 2019 e o Palmeiras em 2020. Fora o que eu já disse aqui, que será mais uma final brasileira. É claro, né? Que para quem não é palmeirense nem flamenguista, não tá nem um pouquinho animado para a final. Mas tudo bem, a gente releva, a gente vai acompanhar de qualquer jeito, né? Então vamos falar da final? O que esperar de Palmeiras e Flamengo? Vamos começar falando do Palmeiras, porque assim, eu particularmente não gosto do futebol que o Palmeiras vem apresentando. E por que eu tô dizendo isso? Porque o que eu vou dizer a seguir vai contra totalmente tudo que eu já falei nesse canal sobre gostar de times que jogam bonito, que jogam pra frente, que tem aquela posse de bola e aquele futebol que dá gosto de assistir, sabe? O Palmeiras do Abel não tá jogando bonito, tá longe de jogar bonito, porém tem uma proposta que funciona. E a gente também tem que se atentar a isso. Não se trata apenas do que eu gosto de assistir ou do que eu não gosto de assistir. Se trata do que está funcionando em campo. E essa proposta do Abel tem funcionado. Muitos chamam de retranca, inclusive eu. Porém, se você tem uma proposta de jogo e essa proposta é executada de uma maneira eficaz, nós precisamos aplaudir. Porque o futebol, ele não se trata só de jogar bonito, e a gente sabe disso, né? Não é à toa que o Palmeiras está na final, mesmo não jogando bonito. Contra o Atlético Mineiro, por exemplo, o time do Abel foi totalmente eficaz. Por quê? Não tomou gol no primeiro jogo e no segundo jogo, apesar de ter tomado gol, conseguiu fazer um gol ali e se classificar para a próxima fase, né? Para a final. E quando eu digo que não tomou no primeiro jogo, foi de extrema importância, porque com esse critério de gol qualificado, se o Palmeiras tivesse tomado um gol no primeiro jogo jogando em casa, a situação poderia se complicar para o jogo da volta, que foi o que aconteceu com o Atlético Mineiro, que acabou tomando gol e foi eliminado por conta disso. Então, assim, a proposta tá funcionando, apesar de não ser aquele jogo bonito, e isso fez com que o Palmeiras chegasse na final. Na final, eu acredito que essa ideia base do Abel Ferreira não vai mudar. Porém, é claro que ele vai montar o time dele para enfrentar especialmente o Flamengo, porque o Abel tem muito isso de mudar um jogador ou outro ali para enfrentar times específicos, né? A gente já viu isso muito no campeonato, não só na Libertadores, mas também no Campeonato Brasileiro. Então eu acredito que ele vai montar um time específico para enfrentar e neutralizar
os pontos fortes do time do Flamengo. E por falar no time de Portaluppi, o que esperar dele? O Flamengo é um time que usa e abusa dos talentos individuais. Então não é nenhuma surpresa o Bruno Henrique ter marcado os 4 gols aí das semifinais. Vale ressaltar também que o aproveitamento do Flamengo nesta temporada é superior ao aproveitamento do time em 2019, que foi quando ele foi campeão da Libertadores. E isso muito se dá ao ataque avassalador que o time tem. O Flamengo tem tudo que um time precisa hoje para ser campeão da Libertadores. Um treinador que entende de Copa e um time competitivo em campo. É claro que precisará corrigir alguns detalhes, né? Porque como eu disse lá quando eu estava falando da semifinal entre o Flamengo e o Barcelona de Guayaquil, o Flamengo apresentou ali pequenas dificuldades que fez com que o Barcelona fosse melhor em alguns momentos do jogo. Então assim, apesar de ter bons números na temporada, a semifinal não foi condizente com o que o Flamengo, com o time que tem, pode apresentar. Mas é claro que na final isso vai mudar, né? Sabe o que é engraçado? Que quando chega em final de campeonato, eu sempre espero um jogaço, sabe? Aquele jogo, uou, super movimentado, chance pra todo lado. E não é assim, né? Como é final única, a gente recebe um jogo bem morno, com as duas equipes se estudando do início ao fim. E o jogo acaba sendo decidido ali num pequeno detalhe. Eu odeio dizer isso, mas é sempre assim, é sempre assim. Principalmente final com jogo único. Então a gente acaba se decepcionando um pouquinho, né? Mas faz parte. Como eu disse, eu vou concordar com o que eu disse anteriormente, apesar de eu odiar dizer isso, que eu acredito que é algo muito raso, mas esse jogo, gente, vai ser decidido num detalhe. Porque de um lado nós temos um time que sabe se defender, e do outro, um time que tem um ataque que sabe balançar as redes. Então, o que a gente pode esperar, né? O que a gente pode esperar? Eu só espero não ficar com sono durante o jogo, né? Vamos lá, gente. Animação nessa final. A gente merece isso, pelo menos, já que não é nem meu time que tá lá naquela final. Eu acredito que nós teremos uma grande final no dia 27 de novembro, lá no Uruguai. Lembrando que os dois times estão em busca do tricampeonato. Então, nessa temporada, ou Palmeiras ou Flamengo vai igualar Santos, São Paulo e Grêmio como um dos times com mais títulos da Libertadores da América. E aí, qual é o seu palpite? Quem é que vai igualar essa marca de 3 conquistas? Comenta aqui embaixo quem você acha que vai levar a Libertadores esse ano. Mas é isso, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal aqui se você ainda não é inscrito. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!